Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje nesse vídeo eu vou estar trazendo aqui qual é o segredo para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Eu vou trazer aqui 3 coisas que você precisa ter na sua vida para que você possa ouvir a voz do Espírito Santo falando com você. E para você que não me conhece, eu sou a missionária Suelen Sena e sempre trago estratégia de batalha espiritual e conteúdo espiritual neste canal. Seja muito bem-vindo, se inscreva e compartilhe com mais pessoas. Para quem não sabe, você precisa ter essas 3 coisas para que você possa ouvir a voz do Espírito Santo falando no seu profundo, no seu íntimo. Porque por mais que todas as pessoas pensam que muitas das vezes é o Espírito Santo que está falando com elas, muitas são enganadas porque não tem essas 3 coisas que eu vou estar falando aqui neste vídeo. Então você precisa estar atento a essas coisas para que você possa ouvir a voz do Espírito Santo com muita certeza que é Ele que está falando com você. A primeira coisa que você precisa ter para que você possa ouvir o Espírito Santo falando no seu profundo e você possa ter a certeza que é Ele que está falando com você, você precisa, em primeiro lugar, ter temor a Deus. O temor. Muitas pessoas não têm o temor a Deus, que é algo principal que você precisa ter na sua vida para que você possa ouvir a voz do Espírito Santo. Porque tem muitas pessoas que tomam o nome de Deus em vão, fala aquilo que o Espírito Santo não disse, fala aquilo que Deus não mandou e não tem medo por isso, não tem temor a isso. Todas as pessoas que realmente ouvem a voz do Espírito Santo, elas carregam dentro de si este temor. Eu tenho medo de pronunciar algo que Deus não falou, aquilo que o Espírito Santo de Deus não falou para mim. Eu tenho medo de pronunciar algo com o nome de Deus, com o nome do Espírito Santo, e não for eles encarregados daquela mensagem. Então toda pessoa que ouve a voz do Espírito Santo verdadeiramente falando no seu íntimo, no seu profundo, tem o temor a Deus. Esse temor não deixa você tomar o nome de Deus em vão. Este temor não deixa você ser direcionado pela sua carne, mas sim pelo Espírito Santo. Se você tem o temor a Deus de proferir alguma mensagem que o Espírito Santo não lhe disse, que Deus não lhe revelou, você pode ter certeza. Se um dia o Espírito Santo falar no seu íntimo, no seu profundo, você pode ter certeza que é o Espírito Santo de Deus falando com você. Porque o Espírito Santo, ele não fala com pessoas que estão sem temor a Deus. Toda pessoa que não está nem aí, que usa o nome de Deus, fala mentiras com o nome de Deus, entrega aquilo que Deus não mandou, traz revelações que Deus não mandou, fala aquilo que Deus não disse, fala aquilo que o Espírito Santo de Deus não disse, sem temor nenhum, sem medo de entristecer o Espírito Santo, sem medo de pecar em cima das palavras pronunciadas com o nome de Deus, com o nome do Espírito Santo. Esta pessoa nunca vai poder ouvir a voz do Espírito Santo falando no íntimo do seu profundo. Segunda coisa que você precisa ter para você ouvir a voz do Espírito Santo falando no seu íntimo e no seu profundo. Você precisa ter integridade a Deus. Toda pessoa que ouve a voz do Espírito Santo no seu íntimo, no seu profundo, esta pessoa carrega a integridade a Deus. Ser fiel nas poucas coisas, nas pequenas coisas. Porque tem muitas pessoas que elas não têm a integridade nem de confessar os seus pecados, de se humilhar na oração, confessar todos os seus pecados que a pessoa praticou na mente, que ela praticou no coração, que ela praticou durante o dia, palavras pronunciadas durante o dia que entristeceram o Espírito Santo. Ela não tem essa comunhão de, na sua oração, pedir perdão ao Espírito Santo pelo aquilo que ela tem praticado durante o dia. Ela não pede perdão pelos seus pensamentos, ela não pede perdão pelas coisas maliciosas que passam no seu coração, pelos sentimentos maliciosos, ela não pede perdão por aquilo que falou, que desagradou o Espírito Santo. Ela não tem essa comunhão de pedir perdão, de conversar com o Espírito Santo. Então toda pessoa que ouve a voz do Espírito Santo, ela sabe que ela precisa manter esse relacionamento com o Espírito Santo. E para manter esse relacionamento com o Espírito Santo, é somente você tendo integridade, permanecendo no temor,
E aquilo que você pratica diante de Deus, que desagrada a Deus, você precisa se humilhar em oração, você precisa pedir perdão, você precisa se arrepender, você precisa ser fiel até nas mínimas coisas, nos mínimos atos e nas mínimas atitudes. Até naquilo que você compra, você precisa pagar, até naquilo que você toma emprestado do seu próximo, você precisa devolver aquilo para ele, porque isso são atos de integridade a Deus. São atos de fidelidade a Deus para que a comunhão com o Espírito Santo venha se manter na sua vida. Para que você consiga ouvir sem falha nenhuma, sem a dúvida nenhuma, que o Espírito Santo, ele está falando dentro do seu ser. Porque quem é a fonte? Você é a fonte por onde as mensagens do Espírito Santo estão fluindo de dentro de você, estão sendo transmitidas para você. E se a fonte for corrupta, você não vai ter a certeza que aquela mensagem que você está recebendo é verdadeiramente do Espírito Santo. Se você for uma fonte corrupta, não tem como você sentir no profundo e ter certeza e for realmente o Espírito Santo que está falando com você. Então é por isso que você deve manter a sua integridade a Deus nas mínimas coisas. Porque quando você mantém essa fidelidade, essa integridade nas pequenas atitudes, nas pequenas coisas, você vai manter a sua comunhão com o Espírito Santo de Deus. A terceira coisa que você precisa fazer, você precisa não somente aprender a ouvir, como aprender a sentir. Porque o Espírito Santo, ele não fala somente através de palavras, mas também através de sentidos no seu profundo. Então o Espírito Santo, ele fala com a pessoa de uma forma diferente, porque nós sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma trindade. E nós sabemos que entre eles existe uma maneira diferente de se conectar com a pessoa. Então o Espírito Santo, ele está dentro de você, ele se conecta com você com uma forma diferente, ou seja, de uma forma de sentidos mais profundos. Você precisa aprender a sentir o Espírito Santo, aquilo que ele está transmitindo para você, aquilo que ele está falando com você, porque muitas das vezes você está querendo ouvir a voz do Espírito Santo, mas você quer uma voz nítida no seu ouvido falando com clareza. E não é dessa forma que o Espírito Santo se comunica com você. O Espírito Santo se comunica com você através de gemidos inexprimíveis, através de sentidos dentro de você. Esses sentidos são transmitidos para o seu espírito e assim você recebe a mensagem que o Espírito Santo está transmitindo para a sua vida. Então, aprenda a ouvir e sentir a voz do Espírito Santo. Porque a voz do Espírito Santo é como se fosse uma voz aveludada. Você precisa sentir aquela voz para que você possa entender a mensagem que ele quer passar para você. Se você tiver essas três coisas na sua vida, você vai passar a ouvir a voz do Espírito Santo com mais facilidade, se comunicando com o seu espírito. Porque quando nós recebemos a mensagem do Espírito Santo em nosso espírito, porque não é através dessa matéria, a carne, que nós ouvimos a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo se comunica com o nosso espírito e isso está no nosso interior, no nosso espiritual. E você precisa ter essa sensibilidade, essa comunhão para você ouvir e sentir a voz que está falando com você. E se esse vídeo trouxe edificação para a sua vida espiritual, não se esqueça de deixar o seu like, de deixar o seu ripar que aparece do lado dos comentários, porque isso vai ajudar a esses vídeos serem divulgados para mais pessoas. Que Deus abençoe a todos.